Naves heróicas, SS Jeremiah O'Brien. A ideia era produzi-los mais rápido do que pudessem ser afundados. Walter W. J. Fee, autor de Jeremiah O'Brien, A História de um Cargueiro. Em 6 de junho de 1944, mais de 5.000 navios aliados, a maior armada que já navegou, transporta homens e equipamentos para a Normandia. As manchetes destacam o apoio de navios de guerra gigantescos. Mas as provisões chegam às praias através de uma frota de navios cargueiros, enfrentando desarmados os perigos de submarinos, torpedeiros, minas e aeronaves. Eles precisam sobreviver às inúmeras viagens de ida e volta dos portos ingleses, levando cargas vitais de munição, tanques, caminhões, combustível e alimento. No meio dessa grande operação, um único navio, o Jeremiah O'Brien, fará o que milhares de outros não conseguirão: sobreviver até o próximo século para ser mais que um museu. O único navio ativo daquela armada que ainda navega é o Jeremiah O'Brien. Isso, para mim, é impressionante. Estes são guinchos de carga. Temos 2. Eles movimentam aquele gancho que está ali. Eles movimentam o gancho para qualquer lugar do convés ou sobre o pier. Então, 2 pessoas trabalham com isso. Tiram a carga do porão, levam para a lateral do navio e colocam no pier, ou vice-versa se estiver carregando. Certo, vamos nos preparar para ligar os motores principais. Vamos ligar os 2 queimadores principais para gerar o calor na caldeira e ajudar a criar o vapor. A veterana tripulação do Jeremiah O'Brien salva o navio do desmonte e o leva em uma viagem improvável pelo Atlântico, escrevendo uma grande história do mar. Ela começa com a construção apressada do navio nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. A construção do Jeremiah O'Brien começa no estaleiro ao sul de Portland, no Maine, em 6 de maio de 1943. Seu projeto foi apressado. A Segunda Guerra Mundial pega os Estados Unidos com uma frota mercante precária. 91% de todas as cargas são levadas por bandeiras estrangeiras e a construção naval se restringe às 46 plataformas de lançamento nos 10 estaleiros capazes de receber navios de 122 metros. Outono de 1942, Londres. O desespero aumenta quando os aliados britânicos enfrentam o perigo da poderosa força aérea da Alemanha nazista e seu cruel reinado de terror em Londres. Incêndios gigantescos iluminam a noite. A ilha sitiada recebe 1/4 de suas provisões através de navios cargueiros. Mas os submarinos alemães afundam os cargueiros mais rápido do que os ingleses conseguem construí-los. Eles procuraram os Estados Unidos com a intenção de pedir que construíssem navios para eles. Navios de suprimentos em particular. Ao ver o projeto do que seria a base de todos os cargueiros, o presidente Roosevelt comenta: "Acho que este navio nos servirá muito bem. Levará uma boa quantidade de carga. Mas não é nada agradável aos olhos. É um verdadeiro patinho feio." Ele está correto em todas as afirmações. O Jeremiah O'Brien nasce como um patinho feio. O Jeremiah O'Brien só tem um motor. E é uma máquina a vapor com expansão tripla. Já era uma tecnologia antiga quando os cargueiros foram construídos. Mas foi o motor escolhido porque era fácil de fabricar.
As máquinas eram simples de operar. Você podia treinar alguém para operar o motor de um navio de carga em pouco tempo. Embora o combustível do motor fosse trocado de carvão para petróleo, não houve mudança quanto à velocidade lenta do O'Brien. Ele usa um propulsor de 4 lâminas a 76 RPMs para produzir uma velocidade de 20 km por hora, bem abaixo dos 33 km por hora produzidos por uma turbina da época. Eu digo a todos que vêm a bordo que já era obsoleto quando foi construído. A única velocidade impressionante do navio de carga é a velocidade de produção. Henry J. Kaiser foi crucial para a fabricação em massa dos cargueiros iniciada em 1940. Era um empresário cheio de energia e novas ideias. Ele adaptou a ideia da pré-construção, confeccionando partes de navios em lugares diferentes de um estaleiro e depois juntando-as para montar o navio, o que reduzia o tempo necessário para fabricá-los. Mas com o aumento da velocidade, cresce o número de acidentes. No início da guerra, levava-se 4, 5, 6 meses para construir um cargueiro. Mas, rapidamente, eles chegaram ao ponto em que eram fabricados em média 1 a cada 2 meses e depois 1 a cada mês. E a ideia era produzi-los mais rápido do que eram afundados. Se o navio fizesse apenas uma viagem até a Europa, ele já teria sido pago. 19 de junho de 1943, Portland, Maine. O Jeremiah O'Brien é lançado em 19 de junho de 1943. Como todo navio cargueiro, seu custo de produção é de $1.750.000. Ele tem 134 metros de comprimento e largura de 17 metros. Ele desloca 8 metros de água com seu peso bruto de 10.920 toneladas. Completamente abastecido, ele pode transportar 9.146 toneladas de carga. Como navio mercante em tempos de guerra, ele navega entre 2 comandos, o militar e o comercial. A Comissão Marítima Americana construía os navios e tinha agentes gerais que alugavam os navios para transportadores marítimos e pagavam às companhias mercantes um valor diário por navio. Os transportadores marítimos eram responsáveis por tripular e navegar com os navios, já que eram navios mercantes transportando cargas comerciais e suprimentos para o exército. O exército não estava muito preparado para fazer esse tipo de trabalho. A tripulação do Jeremiah O'Brien é composta por 2 grupos. A guarda armada, que maneja as armas do navio, oriunda da Marinha Jovem e bem preparada, e a tripulação da Marinha Mercante, composta por voluntários da época da guerra. Os grupos eram totalmente separados. Poucas pessoas sabem o que é a Marinha Mercante. São indivíduos, pessoas comuns, trabalhando para transportadores marítimos particulares, que ganham a vida carregando navios e transportando as cargas pelo mundo todo. Estamos aqui para fazer esse trabalho, para entregar as mercadorias e para manter os navios navegando. Indivíduos de todas as classes sociais estavam a bordo destes navios. Alguns eram fazendeiros, outros eram operários. O trabalho na Marinha Mercante era tão perigoso que depois de 2 viagens, ou mesmo de uma só, eles desistiam e se alistavam no exército. Era mais seguro. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tripulação consistia de cerca de 46 pessoas, da tripulação mercante e também de uma tripulação da Guarda Armada, que variava entre 16 a 26 pessoas a bordo. A Guarda Armada era composta de marinheiros da Marinha Americana. Eles se alistavam na Marinha e eram designados para a Guarda Armada. O objetivo dela era operar as armas e o equipamento militar destes navios mercantes para protegê-los. No Jeremiah O'Brien, a arma da frente, na proa, tem 90 milímetros. E geralmente havia 8 homens para manejá-la.
Também tinha armas de 20 milímetros e havia 8 dessas. 4 de cada lado. 2 na frente, 4 na área da ponte e 2 na popa. A arma da popa, no caso do Jeremiah O'Brien, tinha 90 milímetros. Com exceção da guarda armada, a tripulação mercante se organiza em departamentos operacionais de praxe. A tripulação mercante se resumia ao capitão e a 2 departamentos principais, o de máquinas e o de convés. E também havia um operador de rádio, que era um departamento em si. Para comandar o variado grupo de civis especialistas em marinha, os oficiais dos cargueiros precisam de treinamento especial. A Academia da Marinha Mercante em Kings Point, em Nova York, foi fundada na década de 1940 pela Comissão Marítima. E seu papel era produzir oficiais marítimos para a Marinha Mercante durante a Segunda Guerra. É a única academia que envia alunos em períodos de guerra. Os 142 alunos de Kings Point morreram na Segunda Guerra Mundial pela ação do inimigo. Nenhuma outra academia federal tem esse histórico. – 21 de julho de 1943, Porto de Boston. Em 20 de julho de 1943, um mês depois do lançamento, o Jeremiah O'Brien parte de Boston. Seu capitão recebeu ordens seladas que só seriam abertas quando o navio zarpasse. Como todos os navios cargueiros, o Jeremiah foi construído para durar 5 anos, mas a Marinha ficará satisfeita se o navio se pagar, entregando apenas uma carga na Europa, apesar do inimigo que ronda o Atlântico. Ele foi torpedeado 2 vezes no mesmo dia por 2 navios diferentes. Frank McNamara, engenheiro naval. A partir de julho de 1943, o Jeremiah O'Brien enfrenta uma série de travessias perigosas no Oceano Atlântico, onde o sistema de comboio aliado trava um duelo com submarinos. A Alemanha controlava a maioria do Atlântico durante a Segunda Guerra, do início até o final de 1943 e início de 1944, com sua frota de submarinos. Quando os comboios se intensificaram e ganharam mais proteção, os submarinos começaram a operar em grupos de 5, 6 ou 7 e esperavam o comboio passar. Nos primeiros 18 meses de guerra, os Estados Unidos sofrem derrotas avassaladoras para os submarinos. Só em julho de 1943, Hitler afunda 61 navios, num total de 350 mil toneladas, ceifando centenas de vidas. O Jeremiah O'Brien é apenas um navio de uma armada que cresce e enfrenta perigos terríveis. O sistema de comboio foi criado pelos britânicos durante a Primeira Guerra e foi considerado bem-sucedido.
O conceito por trás dele é que quanto mais navios em um grupo, menor é o número total de navios que irão afundar, pois um número menor deles está acessível ao inimigo. Os comboios consistiam de um grupo de 50 a 200 navios. Eram 10 fileiras de navios e depois em cada fileira havia 5, 6, 8, 10 navios. Era um grande bloco de navios. Atenção, todos os homens para as posições de batalha! Todos os homens para as posições de batalha! O Jeremiah O'Brien e seus irmãos de comboio dependem de navios de escolta que formam um anel de proteção que os submarinos tentam penetrar. Os submarinos atravessam o cordão de proteção com frequência, uma experiência excruciante para a tripulação do frágil e lento Jeremiah O'Brien. Eles dormiam calçados e vestidos. Se surgisse qualquer tipo de emergência, tinham de ir para os botes salva-vidas. Alguns engenheiros desses navios já tinham sido torpedeados e eles ficavam no nível superior da sala de máquinas no convés principal. A cada 15 minutos, um descia até as máquinas para verificá-las. Tamanho era o medo. Bem abaixo da linha d'água, a morte pode vir de uma explosão, da invasão da água do mar ou de queimaduras pelo vapor de canos rompidos. Na passagem do poço que circunda todo o casco do navio, você está totalmente debaixo d'água. Quando você estava num comboio e os destroyers chegavam, dava muito medo. Eles lançavam cargas de profundidade. Ficar aqui enquanto lançavam as cargas lá fora era muito assustador. Quando um cargueiro frágil é atingido por um torpedo que consegue penetrar a blindagem de um navio de guerra, a tripulação da sala de máquinas está fadada a morrer. Quando você é atingido, vai enfrentar um vapor superaquecido. É quase um gás, é muito poderoso. E queima os pulmões se você inspirar. Então você tenta proteger os pulmões da melhor maneira possível. Eu sempre carregava um trapo no bolso, um pano limpo. Cobria a boca com ele e tentava sair da sala de máquinas o mais rápido possível. Mas raramente alguém saía. Você ficava atordoado, era o fim. Além do terror dos submarinos e aviões, o Jeremiah O'Brien pode sofrer colisões fatais com blocos de navios durante manobras noturnas, sob névoa ou tempestades. Viajar em comboio podia ser muito estressante, pois não havia comunicação por rádio. Era necessário manter o rádio em silêncio claro para que os submarinos não captassem transmissões de rádios dos navios do comboio. Todas as comunicações eram feitas por luz intermitente ou por sinais de bandeira, e a maioria das comunicações vinha diretamente do comodoro do comboio, que era o navio escolhido para se encarregar do comboio. Se ordenassem a dispersão do comboio, os navios seguiriam por conta própria. Cada capitão mercante teria de levar o navio para onde quisesse. Quando havia mau tempo, eles pensavam que prosseguiam em comboio. E no dia seguinte descobriam que estavam sozinhos. Tinham de tentar localizar e alcançar o comboio. Claro, nunca tivemos notícias dos que não conseguiram alcançar porque foram afundados pelos submarinos alemães. Nenhuma viagem terminava sem que alguém a bordo do Jeremiah ouvisse histórias assustadoras de veteranos dos cargueiros do Atlântico Norte. Eu lembro que ele me olhou e disse: eu afundei 6 vezes. Eu fui atingido por torpedos 6 vezes. Uma vez, ele foi torpedeado 2 vezes no mesmo dia em 2 navios diferentes. Ele saiu do porto de Nova York bem cedo e afundou na costa de Nova Jersey em um navio-tanque.
Os sobreviventes tinham 30 dias de folga remunerada, mas ele já tinha ficado em terra por 30 dias e não queria ficar de novo. Então pegou um navio naquela noite e afundou na costa de Long Island. Ele disse que havia tanto gelo se acumulando nos navios que corriam o risco de emborcar, o risco de virar. E a tripulação teve de ajudar a remover o gelo. Tudo isso enquanto se esquivavam dos submarinos. O frio do inverno no Atlântico Norte pode ser tão perigoso para o Jeremiah O'Brien quanto o inimigo. O processo de soldar em vez de usar rebites na construção do navio deixa o casco mais rígido e tensionado. Submetido a temperaturas muito frias, carregamento inadequado e mar revolto, o casco pode rachar de modo catastrófico. 6 navios cargueiros são perdidos antes que vários reforços no casco solucionem o problema. O maior perigo do frio está na temperatura do oceano, que mata em minutos. Mas em barcos salva-vidas, aqueles que sobrevivem ao mar morrem congelados pela temperatura do ar. Mais adiante no Atlântico, a poucas centenas de quilômetros das bases aéreas alemãs na costa norte da Europa, os perigos aparecem. E além disso, eles tinham de se preocupar com a Força Aérea Alemã atacando com seus bombardeiros Condor. E quando se aproximavam da praia, surgiam os Messerschmitt 110. A tripulação deve abrir fogo contra qualquer avião não identificado a 1.400 metros. É inacreditável o que essas pessoas passaram, esses marinheiros mercantes heróicos da Segunda Guerra Mundial, e como foram pouco reconhecidos. As 3 primeiras travessias do Jeremiah O'Brien são concluídas em segurança. Mas a 4ª travessia, que começa em 25 de março de 1944, envolve o cargueiro na maior batalha marítima já realizada. O ataque pelo canal à fortaleza europeia coloca o Jeremiah O'Brien nas praias da Normandia no período mais crucial da invasão do dia D da Segunda Guerra Mundial. Houve um clarão e uma grande explosão e depois nada mais restou. Walter W. J. Fee, autor de Jeremiah O'Brien, A História de um Cargueiro. Em 6 de junho de 1944, depois que navios de guerra e de transporte de tropas enfrentam a defesa alemã na invasão da Normandia, começa a batalha crítica para abastecer os grandes exércitos em terra. O Jeremiah O'Brien está a caminho, navegando da Inglaterra em águas cheias de minas alemãs. A tripulação sabe o risco de encontrar uma. Se ficassem em pé, as pernas penetrariam o corpo. Por causa do choque rápido e forte. Para evitar isso, eles raramente ficavam em pé. Ficavam sentados ou numa postura mais relaxada. O O'Brien realizou 11 travessias até as praias da Normandia. A cada vez, ele transportava centenas de soldados e os deixava na Normandia. Além de toda a carga que transportava, que consistia de tanques, ambulâncias, uniformes, projéteis, dinamite e alimentos. Ele transportava de tudo.
Cada marinheiro na invasão enfrenta os mesmos perigos de qualquer navio de guerra, expondo-se perto da praia para entregar as cargas de suprimentos e soldados. De junho de 1944, norte do Atlântico. Em 11 de junho de 1944, caças inimigos de mergulho atacam o Jeremiah O'Brien. O capitão Desmed escreve: as tropas armadas, comandada pelo tenente Memhard, da reserva da Marinha Americana, montaram uma barragem de artilharia pesada e espantaram o inimigo, evitando um segundo ataque com a rapidez e precisão de seus tiros. Em suas 11 viagens para a Normandia, o Jeremiah O'Brien transportou 3.492 soldados, 1.746 veículos e 341 toneladas de dinamite. Apenas a guarda costeira reclamou, alegando que a tripulação tinha construído um aparelho para destilar o uísque ilegalmente. Tínhamos uma lata de lixo de 120 litros. Cheia da mistura que usávamos. E fazíamos cerca de 1,5 litro por mês, ou era por semana. De qualquer forma, nós nos divertimos. 1º de novembro de 1944, Porto de Nova York. Em 1º de novembro de 1944, o desgastado cargueiro retorna ao Porto de Nova York para reparos na doca seca e para iniciar uma nova carreira em tempos de guerra em outro oceano. Ele navega entre os portos da costa leste americana e da costa oeste da América do Sul, pelo Canal do Panamá. Pela primeira vez, ele dispensa as escoltas, já que a guerra começa a favorecer os aliados. Mas os dias de calma acabam com uma carga ameaçadora levada a bordo em Galveston, no Texas. 10.000 toneladas de bombas com suas ogivas vão para os porões do Jeremiah O'Brien. Mesmo posicionadas com cuidado para evitar deslocamentos e separadas por protetores para evitar faíscas, a carga explosiva aterroriza a tripulação. Eu lembro que na primeira vez que subi a bordo do navio me deram coletes salva-vidas e eu disse: por que estão me dando isso? Por que não me dão um paraquedas? Transportar munição foi talvez a coisa mais perigosa que se podia fazer durante a Segunda Guerra Mundial. Havia relatos de navios carregados de munição que foram atingidos por um torpedo ou bombardeiros alemães. E os navios simplesmente sumiram. As pessoas do comboio que viram isso acontecer ficaram impressionadas com o imenso clarão, a grande explosão, e depois não restava nada, nem mesmo uma mancha na água. O único consolo é que quem estava a bordo não sentiu nada nem soube o que aconteceu. Depois de 2 semanas carregando, o Jeremiah O'Brien começa sua viagem para a zona de guerra do Pacífico sob o comando do capitão Arthur Gunderson. Para terror da tripulação, o descarregamento da munição na zona de guerra é atrasado várias vezes por abruptas mudanças de destino. Para aumentar a tensão, os japoneses começam a realizar ataques suicidas contra os navios americanos, cujos ataques diretos destroem navios com munição em volta do Jeremiah O'Brien. Cada cargueiro vive momentos de puro terror. Em minha primeira manhã, eles tocaram um sino de alarme e corri para minha estação de armas. De repente, dava para ver os disparos contra os aviões que estavam chegando. A bombordo estava o cruzador Portland e um kamikaze veio por trás de nós e continuou na nossa direção.
Tínhamos certeza de que ele ia tentar colidir conosco. Enquanto isso, ele deve ter visto o cruzador Portland e virou à esquerda na direção do Portland. Àquela altura, nossas armas estavam disparando e nós o atingimos. E ele caiu, pode-se dizer, a uns 45 metros do Portland. 2 de setembro de 1945. E comemorações se espalham por todo o país. A movimentada guerra para o Jeremiah O'Brien termina oficialmente com a rendição japonesa no dia 2 de setembro de 1945. À exceção de alguns ataques por granadas, o navio de sorte sobrevive às batalhas com a tripulação e o navio intactos. O Jeremiah O'Brien recebe ordens de descarregar sua munição de defesa, se despedir da guarda armada e começar uma longa viagem de volta rumo a um futuro incerto. A última tarefa é levar para casa australianas recém-casadas com militares. No convés, alguém pinta uma linha branca com as letras USA de um lado e a palavra Austrália do outro para estabelecer os limites de fronteira, mas a amizade floresce mesmo assim. Espero que a minha sogra goste de mim. Pode apostar que sim. Minha nossa, agora eu sei que a guerra acabou. É o que você pensa. A próxima parada do Jeremiah O'Brien será bem menos agradável. Recomendo não colocar o navio na lista de sucata. Almirante Thomas J. Patterson. 16 de janeiro de 1945. Oceano Atlântico. Em 16 de janeiro de 1945, o Jeremiah O'Brien retorna para casa com milhares de seus irmãos cargueiros. Não há recepção de gala de boas-vindas para os cargueiros enferrujados que fizeram tanto para vencer a guerra, quanto os reverenciados navios de guerra. O governo dos Estados Unidos criou a Frota Naftalina, como chamavam a Frota Nacional de Defesa de Reserva, porque sabiam que havia muitos navios restantes de guerra e tinham que fazer alguma coisa com eles. Alguns navios estavam se deteriorando e eles decidiram vender muitos cargueiros para transportadores estrangeiros em particular. 10, 20 anos depois, eles decidiram que os cargueiros eram tão antiquados que não eram práticos e começaram a vendê-los como sucata. Mais uma vez, o Jeremiah O'Brien teve sorte ao chamar a atenção do ex-capitão da Marinha Tom Patterson, que em 1943 fora designado para participar de um comboio em um cargueiro. Quase 20 anos depois, em 1962, como membro da Administração Marítima Americana, ele foi designado para vistoriar os 150 navios cargueiros que restavam na frota naftalina. Quando ele subiu a bordo do Jeremiah O'Brien, entendeu que havia algo muito especial e diferente naquele navio. Ele não havia sido designado para nenhuma missão depois que foi aposentado em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o navio mantinha as condições originais. O almirante Tom Patterson enxergou a possibilidade de Jeremiah O'Brien ser não somente resgatado para a história, mas de retornar à plena glória operacional. Ele sabia perfeitamente que a tarefa seria difícil. A melhor coisa que podíamos fazer era continuar colocando o navio no final da lista de sucata e vender os outros navios mais avariados antes. Mais de 2.700 navios cargueiros foram construídos na Segunda Guerra Mundial. E é inacreditável que todos tenham virado sucata e que tenhamos de ir à biblioteca para ver a foto de um navio cargueiro. Finalmente, Washington disse a ele: "Bom, você terá que fazer algo com esse cargueiro que você quer salvar. Não podemos mais mantê-lo." Não havia orçamento nem verba autorizada para salvar um cargueiro ou qualquer navio da Segunda Guerra. Isso teria de ser feito por voluntários.
Inspirado, Peterson rapidamente cria a Corporação Nacional Filantrópica em homenagem ao navio cargueiro e é essencial para atrair a ajuda voluntária de engenheiros, oficiais de convés, oficiais de suprimentos e principalmente de uma tripulação dos sindicatos marítimos. Uma doação importante foi feita pelo Fundo Nacional para a Preservação Histórica. Recebemos uma doação de mais de $400 mil que tínhamos de igualar. Mas podíamos fazer isso com contribuições de mão de obra, materiais ou dinheiro. E foi o que fizemos. 3 meses depois, uma tripulação de voluntários restaura a energia a vapor do navio abandonado há 33 anos. Com 500 simpatizantes a bordo, o Jeremiah O'Brien escapa do cemitério da frota naftalina e zarpa para San Francisco. O Jeremiah saiu do passado da Segunda Guerra Mundial, um navio fantasma, navegando com energia própria. E houve muitas saudações e navios nos apoiando quando chegamos ao estaleiro de Bethlehem. No estaleiro de Bethlehem, em San Francisco, o Jeremiah O'Brien inicia sua nova vida. Começa com uma reforma completa que dura 6 meses ao custo de $1.100.000, obtidos exclusivamente de doações particulares. Com esse milagre, quem poderia imaginar que o maior feito do Jeremiah O'Brien ainda estava por vir? O Jeremiah saiu do passado um navio fantasma navegando com energia própria. Almirante Thomas J. Peterson. Após o resgate do ferro velho em 1980, o Jeremiah O'Brien segue para se aposentar em San Francisco, realizando viagens turísticas e passeios regulares com passageiros. Mas esta vida tranquila é pacata demais para o Jeremiah. Sua tripulação começa a pensar em mais uma missão. Memorial Americano na Normandia, França. Em 1993, ficamos sabendo que iriam comemorar o 50º aniversário da invasão da Normandia no dia D. Nossa tripulação e a junta de diretores voltaram unanimemente para levar o navio de volta à Normandia. Para retornar à Normandia, a viagem de ida e volta de 40.200 quilômetros teria o custo estimado de $2,5 milhões. Sabíamos onde estávamos nos metendo, mas isso não nos desanimou. Sabíamos que tínhamos um navio de sorte, tínhamos uma excelente tripulação e íamos levar aquele navio até lá. O esforço para angariar fundos é grande, com patrocínios importantes das maiores corporações e organizações da indústria marítima. O dinheiro vinha de viagens com passageiros e cruzeiros especiais. Toda a comunidade local se envolve e contribui com o que pode. As pessoas começaram a morar no navio e a trabalhar lá como se fosse um emprego regular para deixar o navio pronto. O valor em dólares de 30.000 horas de trabalho voluntário é impossível de calcular. Todos, inclusive alguns que tinham servido no navio antes, diziam que isso não podia e não devia ser feito. A própria guarda costeira não gostou da ideia de levar para mar aberto um navio que estava parado desde 1946.
O medo era que, se a guarda costeira aprovasse e o navio afundasse no meio do oceano, seria ruim para a carreira deles. É compreensível. Em 18 de abril de 1994, a reforma chega ao final e o capitão George Jahn, de 78 anos, leva o Jeremiah O'Brien através da Golden Gate para sua viagem improvável. A sorte do cargueiro se mantém firme através dos mares. Em 6 de junho, ele está na costa da Normandia, em Pointe du Hoc, entre as praias de Utah e Omaha, local da mais amarga luta do dia D. Como era primavera, dava para ver os campos de flores silvestres, vermelhas, amarelas. Eu olhei com o binóculo para um campo e pensei que fossem flores brancas. Mas era um campo de lápides, de pessoas que morreram na Normandia em 1944. Foi uma coisa de tirar o fôlego. Só de pensar em estar ali e saber o que tinha acontecido naquele lugar 50 anos atrás e quantas pessoas tinham sacrificado a vida pela liberdade, eu fico comovida só de falar sobre isso, na verdade. Realmente foi uma oportunidade única na vida e fico feliz de ter feito isso. Nas semanas seguintes, ao passar pelos portos da França e da Inglaterra, o Jeremiah O'Brien recebe saudações acaloradas. Mais de 140 mil visitantes vêm a bordo. Realizada a odisseia do dia D, o Jeremiah volta para casa em 22 de julho. Em São Francisco, no último dia da viagem, devíamos passar pela Golden Gate às 8 horas e eram 8h04 quando passamos. Então, depois de 5 meses e meio e 29 mil quilômetros, não conseguimos chegar na hora. E perto da ponte, devia haver umas 200 embarcações. Iates, balsas, barcos a vapor, barcos de passeio, caiaques, todo tipo de coisa. Estávamos espantados. Passamos debaixo da ponte e as pessoas jogaram flores no convés. Achamos que estava chovendo. O que é isso? O fim de uma grande viagem, sem dúvida, coroou a grande carreira do Jeremiah O'Brien. O Jeremiah O'Brien agora encontra-se em São Francisco, no Fisherman's Wharf. Ele faz viagens regulares pela Bahia. O navio é mantido dentro dos padrões exigidos pela Guarda Costeira e pelo Comitê de Navegação. É um navio mercante ativo de bandeira americana. Agora tem mais de 60 anos de idade e os tripulantes são voluntários muito orgulhosos do navio e muito orgulhosos de sua história. Alguém me disse recentemente que assim que o navio o conquista, você não consegue mais se afastar dele. E é verdade, ele se torna parte de você. É história viva. Às vezes, o mais importante para lembrar são as pessoas comuns que apenas cumpriram seu dever e fizeram o que era preciso.